3 dicas essenciais e fundamentais para quem vai vir, pretende vir ou tem curiosidade de vir para o Canadá. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Essas 3 dicas que eu vou falar para vocês é com base na minha experiência de 3 anos aqui no Canadá e em conversas que eu tive aí com amigos que moram aqui há muito tempo, já imigraram, e também com canadenses. Então se liguem só, porque elas são bem importantes. Eu tenho certeza que vão te ajudar caso você tenha essa intenção aí de vir aqui para o país. A primeira dica, ela parece ser um pouco óbvia, mas é com relação à língua. Gente, o Canadá ele é um país bilíngue. A maior parte das províncias fala inglês. Tem uma província aqui onde eu tô que fala francês. E o grande problema aqui é, tem muita gente que decide vir para o Canadá para estudar com visto de trabalho, já com PR às vezes, né, independente de como a pessoa vai vir. E a mentalidade da pessoa é a seguinte: eu falo um inglês intermediário e eu vou aprender lá no Canadá no dia a dia, porque eu vou estar lá, tal. Isso é um fato, você vai desenvolver o seu inglês estando aqui. Mas a dica que eu dou nesse sentido é: melhore, busque melhorar o seu nível de idioma o máximo possível enquanto você ainda está no Brasil ou no seu país de origem. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia o Canadá, sim, é uma verdade que o Canadá precisa de imigrantes, mas também é uma verdade que o Canadá quer imigrantes qualificados. O que isso significa? Pessoas que venham para cá já com uma experiência de trabalho, se possível em uma área em demanda, e principalmente pessoas que falem a língua, seja inglês, né, na maioria do Canadá, ou francês se você vir aqui para o Quebec. Então, essa dica é importante porque, obviamente, a pessoa que vem para cá, ela vai desenvolver a língua no dia a dia, seja trabalhando ou estudando. Mas se você melhorar o máximo possível antes de vir, a sua adaptação vai ser muito melhor no país. É comprovado, assim, é muito benéfico se você chegar aqui com o melhor nível possível para arrumar emprego, para conhecer as pessoas, para se adaptar à cultura, para entender tudo ao seu redor. A mudança de país, ela traz consigo uma adaptação, uma necessidade de adaptação muito grande, né? Tudo é diferente, enfim. E você consegue se adaptar melhor se você fala bem a língua. Então, tira isso da sua cabeça se você pensa que, eu já estou indo para o Canadá mesmo, estando lá eu melhoro. Não, foque em melhorar a sua língua, o seu nível de língua, ainda estando no seu país de origem, de diversas formas. Você pode fazer isso com aulas particulares, escolas de idiomas, ou sozinho, né? Hoje em dia com a internet tem muita opção aí. É muito fácil de aprender e desenvolver uma língua e melhorar o nível da sua língua com as diversas ferramentas que tem online aí. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, aí específico. A segunda dica que eu tenho é: melhore ou construa o seu network. O que isso significa? É você conhecer pessoas que já estejam aqui no Canadá, sejam elas brasileiras ou de qualquer nacionalidade que esteja aqui, ou canadenses mesmo. Como que eu sugiro que você faça isso? Networking é uma palavra que a gente usa muito no mercado de trabalho, né? Então, assim, usa-se muito o LinkedIn, por exemplo. E é uma dica que eu sempre dou para quem vem para cá, para quem me pergunta lá no meu Instagram, enfim. Construa um networking focado naquilo que você tem interesse. Então vamos supor, você trabalha numa determinada área no Brasil, você vai achar pessoas no LinkedIn, né? Deixe sempre o seu LinkedIn atualizado lá, enfim. Ache pessoas no LinkedIn dessa área que você trabalha no Brasil, se a sua intenção é trabalhar nessa mesma área aqui no Canadá, ou na área que você deseja trabalhar, enfim. Ache pessoas dessas áreas e adicione essas pessoas, tenta conversar com essas pessoas. Muitos não vão responder, muitos não vão aceitar vocês, só que sempre tem alguém que aceita. Eu digo isso por experiência própria. Antes de eu vir pra cá, eu cheguei aqui em 2023, em 2021 eu consegui marcar uma reunião com uma pessoa pelo LinkedIn. Ela me ligou por vídeo, pelo Zoom, e a gente conversou um monte sobre a área em questão na época. Falamos um monte, ela era de Alberta, inclusive eu nem fui de Alberta, mas eu tive essa experiência, essa troca com ela. Ela me deu conselhos, me falou várias coisas, me falou como é que funcionava a área, né? Pra quem não sabe, eu trabalhava no mercado de energia no Brasil, ela trabalha no mercado de energia aqui. Enfim, não é um contato que eu fiz assim, não é uma amiga que eu fiz, mas é um contato que uma pessoa que me deu abertura, né? Deu abertura para eu falar com ela,
pra eu perguntar como é que é a área, pra eu falar da minha experiência. E assim, eventualmente, se um dia eu precisar falar com ela novamente, eu tenho certeza que ela vai estar aberta a essa conversa, porque a gente já teve essa interação. E esse é só um exemplo que eu tô dando. Esse networking ele pode ser feito também por grupo de Facebook com brasileiros e também com canadenses, e também pelo Instagram. Eu particularmente eu nunca fiz networking pelo Instagram, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que era bombeira no Brasil e ela se conectou com bombeiros aqui no Canadá enquanto ainda estava no Brasil, pelo Instagram. E aí ela encontrou essas pessoas, ela explicou a história dela, perguntou como é que era o processo para ser bombeiro no Canadá. Enfim, já teve esse networking. E por que networking é tão importante? Principalmente no mercado de trabalho. Porque aqui indicação conta muito. Tem muita vaga de emprego que nem abre no site de empregos, nem abre lá no site da empresa. Só que ela está aberta internamente, e aí um funcionário vai lá, indica alguém, essa vaga nunca abriu. Enfim, aconteceu dessa forma, e a pessoa beneficiada, no caso, foi quem teve o contato por conta do networking. E também o networking social, né, entre aspas, para tudo, para adaptação no país, para saber das experiências, enfim, é muito importante. Construa o seu networking. E a terceira dica é mais voltada para quem deseja ficar mais tempo aqui no país, né, emigrar definitivamente, ou ficar mais tempo para trabalhar. Enfim, é o seguinte: conheça o seu perfil de imigração. A imigração no Canadá, ela acontece de modo geral por um programa de pontos. Ou seja, você vai juntando qualidades que você tem no seu perfil e vai juntando pontos para, enfim, conseguir a tão sonhada imigração, né? Isso acontece no programa federal, mas o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. E cada uma dessas províncias e territórios, elas têm os seus programas próprios. Ou seja, tem o programa federal, tem os programas provinciais, em alguns casos tem municipais e tem também regionais. O que eu quero dizer com relação a isso? Muita gente vem para o Canadá e assim, escolhe ir para Toronto porque é a maior cidade, enfim. E aí acaba se frustrando porque Toronto às vezes não é a cidade ideal para o perfil daquela pessoa. Então é muito importante que essa pesquisa seja feita, mas assim, antes de você começar o plano, durante o plano, porque você tem que conhecer qual que é o seu perfil. Perguntas para você ter aí a resposta para saber o seu perfil, algumas delas, né? Sua idade, seu estado civil, seu nível de educação acadêmica, sua experiência profissional, quanto tempo de experiência você tem, qual é o seu nível de inglês, seu nível de francês. Isso tudo vai traçando o seu perfil, e aí com isso você vai decidindo qual que seria o melhor caminho para você. Eu não costumo falar muito de imigração aqui no meu canal, porque eu não sou consultor de imigração. Mas isso é um dado, uma informação pública que tem aí para quem quiser procurar. Por isso que eu estou trazendo aqui. Isso vai reduzir com certeza a taxa de, ou a possibilidade de frustração para você que vai chegar aqui no país. Além, é claro, de pesquisar coisas da cidade onde você vai, da província, né, com o clima, enfim, o seu perfil é muito importante, porque existem áreas em demanda no Canadá e existem regiões do Canadá que precisam mais de profissionais de uma determinada demanda. Ou seja, você pode otimizar o seu plano se você conhecer o seu perfil de imigração e fazer um alinhamento junto com a província, com o local que você vai. Enfim, tem como chegar num resultado ótimo com relação a isso. E o que eu vejo é muita gente chegando aqui sem nem saber o perfil de imigração, sem, tipo assim, caindo de paraquedas aqui. E esse definitivamente não é o melhor caminho. Uma recomendação que eu dou também com relação a isso, a esse tópico específico, é: se você tiver condições, faça uma consulta com um profissional credenciado de imigração aí pro governo canadense. Aliás, pro Canadá, né, no caso. Profissionais credenciados. A empresa que eu indico nesse sentido é a Totem Education. Eu fiz o meu processo com eles, né, tenho contato com eles, e sempre que alguém me pergunta, eu indico eles. É uma empresa séria ali, que tem um profissionais dedicados a isso e credenciados aí pelo governo canadense para fazer esse processo legalmente. Então eu sempre indico eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem lá no Instagram, que eu passo o contato para vocês, eu consigo ajudar vocês nesse sentido. Mas enfim, mesmo que não seja com a Totem, faça com um profissional qualificado aí, que isso com certeza vai ajudar vocês a entenderem melhor o perfil de vocês e a traçarem o melhor plano de vocês, seja um plano de estudos ou um plano de imigração, um plano de mais longo prazo. Essa é definitivamente uma dica aí que muita gente negligencia, mas que com certeza ajuda demais.
Essas 3 dicas eu considero essenciais aí, fundamentais para quem pensa em vir para cá ou para quem está vindo, né, já está com tudo certo para vir para o Canadá. Então eu acho que vale bem a pena vocês focarem nesses pontos aí. E outra coisa, claramente, é o clima do Canadá, que é bem hostil, né? Vocês podem ver o lugar que eu tô aqui, lotado de neve. Se vocês gostaram desse visual aqui, eu até recomendo vocês assistirem esse outro vídeo aqui, onde eu andei no meio da maior tempestade de neve da minha vida. Só para vocês terem uma ideia de como que é uma verdadeira tempestade de neve aqui no Canadá. Assistam lá esse vídeo que vocês vão gostar, se inscrevam aqui no canal, deixem uma curtida também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!